Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado no programa Texto e Contexto, nesta temporada, sobre o passo a passo da salvação em Cristo Jesus. Nós já apresentamos aqui, ladeado de alguns convidados, 9 programas explicando detalhadamente o passo a passo da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por um acaso você perdeu algum desses programas, você pode acessar a playlist do programa Texto e Contexto no canal do YouTube da TV Viva Promessa e acessar esses programas para estudar, rever, relembrar todos esses acontecimentos vinculados à salvação que um dia nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, no programa de hoje, nós daremos continuidade a essa nossa reflexão sobre o passo a passo da salvação e estaremos falando sobre o último desses passos, que é a glorificação. Então eu queria te convidar, nesse início de programa, a compartilhar o link do programa Texto e Contexto com seus amigos, com seus familiares, com de repente, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp que você tem. Compartilhe o link do programa Texto e Contexto para que todos tenham acesso e também sejam abençoados por esse programa de hoje, onde nós falaremos sobre a glorificação. Pois bem, vamos então ao tema de hoje. Nessa temporada, quem tem acompanhado desde o início sabe que nós temos falado bastante da Ordo Salutis. É uma expressão latina que se refere à ordem da salvação. Então, a Ordo Salutis descreve esse processo por meio do qual a salvação é trabalhada na vida e no coração de uma pessoa. Então, temos falado ao longo desses programas dessas etapas, desse passo a passo da salvação sendo processada na vida do indivíduo. A salvação tem um começo, tem um desenvolvimento e também tem uma consumação. Então, nós já falamos aqui, nós tivemos um primeiro programa em que nós apresentamos uma definição de salvação, o que nós entendemos como salvação, qual a base da salvação, enfim, é um programa para tratar dessas questões ligadas com definição e significado. Aí começamos o passo a passo, falamos aqui sobre a eleição, que é aquele passo do processo que está vinculado à eternidade. Antes mesmo de haver ser humano, de haver pecado, Deus já havia decidido salvar e restaurar. Então falamos sobre a eleição, depois falamos sobre o chamado, que aí é quando a salvação começa a se processar na vida de uma pessoa, quando ela recebe a pregação do Evangelho. O chamado tem a ver com essa pregação do Evangelho. Deus usa pessoas para proclamar o Evangelho, para chamar pecadores à salvação. Então, os pregadores são utilizados por Deus para essa chamada e o próprio Espírito trabalha no papel de convencimento para que essa pessoa reconheça o seu estado de pecado e abrace Jesus como seu Senhor e Salvador. Falamos sobre o chamado, falamos sobre a conversão, que é quando essa pessoa que recebe o chamado, recebe a pregação, que o Espírito trabalha na mente dela para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, essa pessoa decide virar as costas para o pecado em arrependimento e correr para Jesus em fé. Então isso é conversão, é esse passo do processo. Depois falamos de regeneração. Uma vez que a pessoa se converte a Cristo Jesus, ela ganha uma nova vida, ela nasce de novo, ela ganha uma nova natureza em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo, a pessoa ganha então essa nova natureza, o Espírito passa a viver nela e ajudá-la nessa caminhada agora ao lado do Senhor Jesus Cristo, na luta contra o pecado, porque o pecado, mesmo ganhando uma nova natureza, ele continua vivendo em nós. Nós ainda temos que lutar contra o seu poder destrutivo,
né? Porque nós somos livres da penalidade do pecado, mas os efeitos do pecado na nossa vida, no dia a dia, ainda podem ser vistos porque nós ainda temos natureza pecaminosa. Então, nós lutamos contra o poder do pecado na nossa caminhada. O Espírito passa a viver em nós para nos ajudar, né? Então, a gente ganha essa nova natureza, o Espírito passa a viver em nós, nós somos justificados, declarados justos por Deus, toda pena, toda condenação do pecado é tirada de sobre nós, nós somos adotados para a família de Deus, Deus nos faz seus filhos, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, então nos tornamos filhos de Deus e somos desafiados a viver então em santificação, virando as costas para o pecado, caminhando em direção ao Senhor Jesus Cristo, se esforçando o máximo possível para nos parecermos com Jesus Cristo, mesmo diante das nossas limitações, o Espírito nos ajuda nessa caminhada a nos parecermos mais com Jesus, a sermos semelhantes a Ele, a fazermos a sua vontade, a obedecermos a sua lei, a obedecermos a sua palavra. É isso que a gente faz no processo da santificação. É o processo que a gente está envolvido. Hoje, né, todo cristão, todo aquele que foi salvo, está envolvido agora no desenvolvimento da sua salvação por meio da santificação. Nesse processo, a gente é desafiado a perseverar até o fim. Nós estudamos também sobre a perseverança dos santos, que é aquela doutrina que ensina que todo salvo tem poder suficiente da parte de Deus para permanecer fiel até o fim. E Deus é o principal interessado em que nós permaneçamos fiéis até o fim, em que nós insistamos na nossa salvação até o fim. Ele nos guarda para que a salvação seja consumada, para que a salvação seja concluída em nossa vida. Obviamente, isso não significa que uma vez salvo, sempre salvo, porque nós também podemos perder a salvação por meio da apostasia, né? É a única porta, o único caminho por meio do qual um cristão genuíno, verdadeiro, pode perder a sua salvação, é esse pecado chamado apostasia, que também é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, enfim. E aí a gente chega então no último estágio, que é a glorificação, que é a consumação, o final aí o estágio final da nossa salvação. Então falaremos sobre esse último passo no programa de hoje. Então o que é a glorificação? Dito de maneira bem simples, a glorificação é o passo final da aplicação da redenção na vida de um indivíduo. Essa pessoa que foi chamada por Deus lá atrás, que Deus já conhecia na eternidade, esse passo final, quando ela recebe todas as bênçãos que Deus preparou para ela com o plano da redenção. Então o termo diz respeito a tudo que está incluso na conclusão da salvação. Eu vou ler esses textos o texto de 1 Pedro 1, versículo 4, e o texto de Romanos 8, versículo 30. Se por um acaso você tiver condições de acompanhar também aí na sua Bíblia, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, que há uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, eu chamo a atenção para essa expressão de Pedro, salvação prestes a ser revelada no último tempo. Por que o Novo Testamento, às vezes, mostra a salvação como algo já concretizado, ora como algo em desenvolvimento, e ora como algo que ainda chegará, algo futuro? É por conta que a salvação, esse presente de Deus para o ser humano, ele é processado na nossa vida em etapas. Então, visto de uma perspectiva, ela pode ser considerada como já tendo acontecido. Visto de outra, em desenvolvimento, quando a gente estuda sobre a santificação. Mas se nós formos vê-la também, enxergá-la, da perspectiva da consumação, da plenitude, de quando receberemos tudo aquilo, né, essa herança que está reservada nos céus para nós, ela pode também ser considerada futura. Por isso que Pedro fala, salvação a ser revelada no último tempo. Pedro está se referindo à plenitude da salvação, a tudo aquilo que Deus prometeu, a tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós, quando Ele elaborou, desenhou esse plano de redenção para
livrar o universo e os seres humanos das disfuncionalidades causadas pelo pecado e pelas rebeliões. Então, quando nós falamos de glorificação, nós estamos pensando exatamente nessa etapa final, nessa salvação a ser revelada no último tempo, quando Deus, enfim, nos livrará da presença do pecado e, enfim, nós receberemos tudo aquilo que Ele preparou para os salvos. Outro texto é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 30, em que o apóstolo Paulo apresenta de maneira resumida esse passo a passo da salvação. Ele não fala de todos os passos que nós apresentamos aqui nos nossos programas, nesse texto. Ele fala nas cartas dele, mas nesse texto ele não cita nominalmente todos os passos, mas ele cita alguns deles e fala sobre a glorificação. Então, Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, e aos que predestinou, também chamou. Lembrando que quem são esses predestinados? São aqueles que Deus conheceu por antecipação. Versículo 29 diz, aqueles que de antemão conheceu também predestinou. Então, são aqueles que na eternidade Deus sabia que responderiam positivamente ao chamado do Evangelho. Essas pessoas foram eleitas e o destino de Deus para essas pessoas é que elas sejam semelhantes ao seu Filho. Então, esses que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou para serem conformes à imagem do Filho. E essas pessoas, obviamente, então foram chamadas, né? O Evangelho chegou até elas, o Evangelho foi pregado a elas. A esses que Ele chamou também justificou e aos que justificou também glorificou. Então, Paulo, ele só cita o conhecimento prévio de Deus, a predestinação, para ser conforme a imagem do Filho, o chamado, a declaração de justiça, todo pecado foi perdoado, a culpa foi tirada de sobre a pessoa. É natural Paulo citar essa questão aqui em Romanos, porque justificação pela fé é um dos principais temas da carta de Paulo aos Romanos, e aí ele já pula para glorificação, que é esse estágio final, né? Aqueles que foram justificados por Deus também, essas pessoas foram glorificadas, elas receberão tudo aquilo que Deus planejou com a redenção. Então nós temos também na Bíblia Sagrada esse passo da salvação chamado glorificação. Então vamos a algumas questões então agora sobre a glorificação. Vamos responder algumas perguntas ligadas à glorificação. Primeira delas, quando a glorificação acontecerá? Se a salvação tem um estágio final, né, tem um grande finale, né, por assim dizer, quando será esse estágio final? Quando é que nós seremos, então, glorificados? Bom, o apóstolo João, ele disse em 1 João, capítulo 3, versículo 2, o seguinte, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, João está falando nesse texto sobre um acontecimento que todos os crentes em Jesus aguardam. Nós fomos salvos na esperança do retorno de Jesus. João está falando aqui do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, a redenção do nosso corpo, a glorificação acontecerá quando Jesus Cristo vier segunda vez, quando Ele se manifestar, quando Jesus aparecer no céu segunda vez. Ele prometeu que voltaria, essa é a grande esperança que nós temos. Quando esse dia chegar, quando Jesus se manifestar, então, enfim, nós seremos glorificados, quando acontecer a manifestação do nosso Senhor. Então, a glorificação acontecerá por ocasião da vinda de Jesus. Lá, nós seremos libertos da presença do pecado. O pessoal costuma, às vezes, resumir a salvação de maneira simplificada nesses 3 estágios, né? Nós fomos salvos da penalidade do pecado, da condenação do pecado, como eu comentei.
por meio do chamado, da conversão, da regeneração, todas essas etapas vinculadas ao passado, que acontecem de uma vez por todas, né? A justificação, a própria adoção, a santificação posicional, que nós falamos também. Estamos sendo salvos do poder do pecado por meio da santificação. Então, por meio desse processo, estamos sendo cada vez mais livres do poder do pecado e fazendo cada dia mais a vontade do Senhor Jesus. E, por fim, seremos livres da presença do pecado. São 3 P's, né? Penalidade, poder e presença. Da presença do pecado nós seremos livres quando Jesus voltar a segunda vez e eliminar definitivamente todo o pecado e também os pecadores, os ímpios. Então, quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, nós então seremos glorificados. Então, a glorificação acontecerá por ocasião da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra pergunta importante sobre a glorificação. Como a glorificação acontecerá? Então, nós já sabemos que será por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas como acontecerá? Como nós seremos glorificados? Então, agora outro texto do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo, nesse texto, mostra que por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, todos os cristãos que estiverem mortos nesta ocasião, todos eles ressuscitarão para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é óbvio, existirão cristãos vivos por aquela ocasião, nós já vamos falar deles, mas aqui, nesse primeiro momento, nós estamos focando apenas naqueles cristãos que, quando Jesus voltar segunda vez, estarão mortos, estarão nas sepulturas. Então, eles serão ressuscitados. Essa é a chamada primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Todos os justos serão chamados pelo Senhor Jesus Cristo e voltarão à vida para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas os cristãos de todas as épocas e lugares que estarão mortos e ressuscitarão, também, por ocasião da vinda do nosso Senhor, Jesus também encontrará cristãos vivos. Ele encontrará servos dele vivos, os que enfrentarão a grande tribulação, aqueles que vão viver os dias finais e terríveis da história desse mundo. Jesus falou que esses dias finais seriam dias de grande tribulação, tribulação como nunca houve e jamais haverá na história da humanidade. Então serão dias efetivamente muito terríveis, mas a igreja passará por essa tribulação, a igreja enfrentará essa tribulação, nós teremos cristãos vivos aqui durante esse tempo, muitos vão morrer durante o período, mas muitos cristãos ficarão vivos até o final, são protegidos por Deus durante esse período, e quando Jesus voltar, ele vai encontrar muitos cristãos vivos, aguardando por ele. E o texto diz que os cristãos vivos, eles serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares, junto com aqueles cristãos que estavam mortos e foram ressuscitados. E aí, uma informação muito importante que Paulo coloca em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Nem todos iremos falecer, nem todos iremos morrer. Como nós estamos falando, existirão cristãos vivos aqui por ocasião da volta de Jesus, mas todos seremos transformados. Então, os cristãos vivos não subirão para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo com esse mesmo corpo que nós temos hoje. Eles serão transformados. A exemplo dos cristãos que morreram e que irão ressuscitar transformados, ressuscitar com um corpo glorificado, os cristãos que estiverem vivos também serão glorificados. Aí ambos os grupos, né? Com os justos de todos os tempos, de todas as épocas e lugares,
todos eles transformados se encontrarão com o Senhor Jesus Cristo. Os justos, por completo, passarão por essa mudança. O texto diz que essa mudança acontecerá num momento, num pequeno lapso de tempo, num abrir e fechar de olhos, no tempo que a gente leva para piscar, ao som da última trombeta, nesse momento, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, os cristãos serão transformados. Veja que vai ser uma transformação rápida que acontecerá nos cristãos, né? Rapidamente, no abrir e fechar de olhos, eles serão transformados e receberão um novo corpo, serão glorificados pelo Senhor Jesus Cristo para se encontrar com eles. Então, nós passaremos por essa transformação, né? Esse é o momento final da nossa redenção, da nossa salvação, a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós receberemos esse novo corpo. É óbvio que não é só o novo corpo, nós estamos falando aqui de um elemento, de um item que acontecerá por ocasião da nossa glorificação. Mas o que Deus tem reservado para apresentar nessa salvação que será revelada no último tempo envolve também outras questões, mas nós seremos transformados, glorificados e receberemos um novo corpo. Todos passarão por essa mudança, todos passarão por essa transformação e com certeza será algo extraordinário que nós experimentaremos. Que resultados trarão essas transformações? Que resultados práticos nós presenciaremos, vivenciaremos depois que Jesus Cristo voltar e acontecer a nossa glorificação? O primeiro deles é que, já comentei, nós receberemos um novo corpo. Esse é um dos primeiros resultados práticos que nós experimentaremos por ocasião da nossa glorificação. Receberemos um novo corpo. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21, em que Paulo escreve que Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido, esse corpo nosso em que é frágil, que é suscetível a doenças, que é suscetível a uma porção de coisas. Esse corpo nosso que adoece, que morre, esse corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então eu chamo a sua atenção para essa expressão, para ser conforme o seu corpo glorioso. Então nós receberemos um novo corpo, não mais esse corpo abatido, não mais esse corpo mortal, não mais esse corpo suscetível às doenças, mas um novo corpo, chamado aqui de corpo glorioso, e há um modelo de corpo, um modelo deste corpo que nós receberemos, que é o próprio corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, para ser conforme o seu corpo glorioso. Tá? Então, o nosso corpo, o corpo que nós receberemos com a glorificação, será igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Será igual o corpo de Cristo. É por isso que João falou que nós seremos semelhantes a Ele. Nós não seremos semelhantes a Ele apenas no que diz respeito aos aspectos morais. Nós também seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo no que diz respeito ao aspecto físico. Nós teremos um corpo como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Será um corpo incorruptível, imune às doenças e à deterioração, um corpo forte e espiritual, mas ainda assim um corpo físico. Lembremos-nos, irmãos e irmãs, e aqueles que nos acompanham nesse programa, que quando Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Paulo chama a ressurreição de Jesus e o corpo que Jesus recebeu uma vez ressuscitado de primeiro fruto da colheita em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele trata do tema da ressurreição. O corpo de Jesus ressuscitado é o modelo do corpo que nós teremos. Ele
É como se fosse o primeiro fruto de uma colheita para mostrar como serão todos os outros frutos daquela colheita. E o corpo de Jesus era um corpo físico. Veja toda a insistência de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Por que os irmãos de Corinto não estavam acreditando mais na ressurreição? Por que eles diziam não haver mais ressurreição dos mortos? Porque eles tinham um problema com a matéria. Eles haviam abraçado aquela doutrina gnóstica que diz que a matéria é má. Então eles rejeitavam essa ideia de que haveria ressurreição. Porque como assim? O estágio definitivo, o estágio final, o estágio perfeito do ser humano não é um estágio desincorporado, não o ser humano é um espírito sem um corpo material e físico, porque a ressurreição aparentemente devolve o ser humano então para aquilo que é físico, para aquilo que possui matéria, e eles achavam isso um absurdo, pecaminoso, influenciado pela filosofia grega. O gnosticismo tinha problema com a matéria. Então Paulo vai defender que nós teremos um corpo, que nós receberemos o corpo, será como o corpo de Cristo, não mais um corpo mortal, será imortal, não mais corruptível, será incorruptível, mas ainda assim um corpo físico. Lembremos-nos de que quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos seus discípulos, Lucas capítulo 24, quando ele aparece na sala onde os discípulos estavam ali trancafiados com medo dos judeus, Jesus aparece e diz: sou eu mesmo, pode tocar, olha aqui minhas mãos. Sou eu, toquem. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, Jesus tinha um corpo físico. Obviamente não é um corpo limitado e abatido como o atual, mas ainda assim é um corpo físico, porque Deus não tem problema com a matéria. Então, o nosso corpo glorificado não vai ser um corpo que não terá matéria, Nós não seremos como os anjos nesse sentido, Porque há muita gente que confunde aquele texto de Cristo, onde Jesus diz que nós seremos como anjos, e dizem que nós não teremos corpo físico, Porque os anjos são seres espirituais, são seres que não têm matéria. Mas quando Jesus diz isso, ele está respondendo uma pergunta relacionada a casamento. Uma pergunta relacionada a relacionamento conjugal na nova era. Então, nesse sentido, os filhos da ressurreição, os filhos desse novo tempo, eles serão como os anjos hoje, que não se casam, que não se dão em casamento. Então, os anjos foram criados como uma raça toda pronta e definitiva. Eles não se reproduzem, não tem relacionamento conjugal entre anjos. Então, o número de anjos que existe hoje é o mesmo número de anjos que existia quando eles foram criados por Deus. Porque Deus, no que diz respeito à raça angélica, ele não os criou como seres humanos. Então, não teve relacionamento, não tem multiplicação, reprodução, não tem o prazer sexual. Isso não existe entre anjos. Jesus está respondendo uma pergunta sobre o novo céu e a nova terra, sobre os filhos da ressurreição, sobre esse novo tempo relacionado a casamento. Então, no que diz respeito a essas questões conjugais, nessa nova etapa da nossa existência, nós seremos como anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então, não haverá o relacionamento conjugal. Parece que seremos como uma grande família mesmo, de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e teremos plena satisfação e alegria nessa nova etapa. Mas não no que diz respeito à forma do corpo. A forma do corpo é o corpo de Jesus. Está muito claro no Novo Testamento que nosso corpo será como o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade para entender essa questão, porque Paulo diz que esse corpo é corpo espiritual, Ele fala que é imortal, que é incorruptível, que é um corpo espiritual, mas não é espiritual no sentido de algo que não tem matéria, mas é espiritual no sentido de ser um corpo que não estará mais sujeito às condições ou leis dessa criação, mas regido pelas leis da nova criação, tal qual o corpo ressurreto do nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, não no que diz respeito a não ter matéria, né? A não ter matéria. Então, essa expressão que Paulo usa nesse texto, é óbvio, ela não é uma expressão que vai contradizer o que o Novo Testamento diz em outras partes, tá? Bom, além de um novo corpo, nós também receberemos uma nova habitação. Nós também receberemos uma nova habitação. A glorificação proporcionará aos salvos uma nova habitação. Primeiro, né, com o corpo glorificado, depois dessa transformação que nós experimentaremos, a Bíblia diz que nós vamos viver o milênio, reinaremos com Cristo durante 1000 anos, no céu, na casa do Pai. E depois nós retornaremos para essa terra, vai acontecer o juízo final, o grande trono branco ali do Apocalipse, os ímpios todos serão exterminados e nós viveremos aqui no novo céu e na nova terra. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, que vai reinar, governar no novo céu e na nova terra a partir da nova Jerusalém. Então nós teremos essa nova habitação, vamos viver numa terra restaurada, completamente restaurada dos efeitos do pecado. Hoje a natureza geme, agoniza, com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus, aguardando a nossa redenção, porque quando formos redimidos, a própria natureza também será redimida e também será liberta do cativeiro de corrupção que hoje ela vive. Então, nós viveremos num novo céu e numa nova terra, completamente restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa glorificação também resultará numa nova comunhão, porque glorificados com um novo corpo e vivendo no céu e também na nova terra, nós entraremos numa nova etapa de comunhão e de relacionamento com Deus. A comunhão que teremos com Deus será perfeita. Apocalipse 22, versículo 4, diz que eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles, né? O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Então nós temos aqui essa promessa de vermos a face de Deus, de servirmos ao Senhor, né? Nessa nova cidade, na Nova Jerusalém, o próprio Senhor Jesus, o tabernáculo de Deus estará com os homens, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada não dá muitas informações para a gente a respeito de como exatamente nós veremos o Pai, de como exatamente nós veremos o Espírito. Há bastante clareza no que diz respeito a Cristo. Nós veremos Jesus e, muito provavelmente, como um ser humano mesmo, porque ele se encarnou para cumprir o plano de redenção e para sempre terá esse corpo glorificado. Então, Jesus, é bem provável que nós o veremos mesmo no aspecto de um ser humano. Nós não temos muitas respostas sobre o Pai e sobre o Espírito. Alguns dizem que nós veremos o Pai e o Espírito por meio do Filho, né? Mas a Bíblia não tem respostas exatamente claras sobre essa questão. O fato é que ela diz que nós veremos Deus, nós veremos a face de Deus, nós serviremos a Deus, e ela deixa claro que isso será extraordinário, maravilhoso, nós estaremos plenamente felizes e realizados nessa nova etapa da nossa existência. Então, valerá muito a pena estar nesse lugar e poder estar diante de Deus e poder estar diante de Jesus, completamente libertos da presença do pecado. Já falamos disso aqui, o pecado não existirá mais na vida dos salvos, nem no mundo dos salvos. Então não existirá mais nenhum pecado no mundo. Todos os agentes do pecado serão eliminados. No corpo glorificado não existe mais natureza pecaminosa, inclinação para o mal. Nós estaremos definitivamente salvos e libertos do pecado nessa nova etapa da nossa existência. Então será algo maravilhoso viver essa nova etapa da existência. Você poderá agradecer Jesus por tudo aquilo que fez, tudo aquilo que Ele fez por você. Imagine poder se encontrar com Jesus, imagine poder abraçar Jesus, poder conversar com Jesus. Nós poderemos um dia, no novo céu e na nova terra, durante o milênio, nós poderemos estar com Jesus e conversar com Jesus e agradecer Jesus
pela obra da redenção. Quando Jesus participou da última ceia com seus discípulos e estabeleceu a ceia do Senhor, Jesus disse que os seus discípulos, um dia, eles participariam de um banquete com Jesus no reino do seu Pai. Eles estariam com Jesus no reino do seu Pai, beberiam vinho no reino do seu Pai, beberiam do cálice ali no reino do seu Pai. Então nós estaremos com Jesus, e nesse banquete com Jesus, nós vamos poder agradecer Jesus por tudo que nós vivenciamos aqui, agradecer Jesus pela nossa redenção. É muito provável que a nossa mente será redimida, e que nós continuaremos tendo lembranças redimidas, né? Obviamente nós não teremos nenhum tipo de recordação que vá nos fazer sofrer, né? Isaías capítulo 65 deixa isso muito claro para a gente ali, mas nós teremos lembranças, nós saberemos quem somos, né? Essa ideia de que nós seremos amnésicos no céu, teremos a nossa identidade deletada, de que ninguém saberá quem é quem, de que não nos reconheceremos. Essa ideia parece pouco provável e pouco defensável biblicamente, esse tipo de ideia, né? A redenção perderia um pouco do brilho se realmente isso fosse verdade. Nós nos reconheceremos e nós teremos a nossa mente redimida, glorificada. Nós olharemos para todas as situações como Deus vê. Deus não é amnésico, Deus se lembrará de tudo, mas nós olharemos para todas as questões, para todas as coisas, nós julgaremos todas as coisas, tudo que aconteceu, quem não está ali, da mesma perspectiva do Senhor. Nós teremos a noção completa de justiça, né, porque seremos semelhantes a Ele. Apenas um texto, existem vários textos, vários indícios no Novo Testamento de que nós teremos lembranças, tá? Mas um apenas, não faria nenhum sentido Jesus falar de um banquete no reino com a presença de Abraão, Isaque e Jacó, se nós não saberemos quem é Abraão, Isaque e Jacó. Não faz nenhum sentido esse texto se não haverá lembranças. Não adianta a gente tentar torcer esse texto, tentar dar explicações diferentes para esse texto aqui. Então, nós estaremos, porque já pensou Abraão não saber que ele foi Abraão, Isaque não saber que ele foi Isaque, Moisés não saber que ele foi Moisés, Elias não saber que ele foi Elias, né? Já pensou Elias não saber que ele foi Elias, ter toda a sua memória deletada, alguém disser para Elias, aquele é Moisés, e Elias não sabe quem é Moisés, e nós não sabemos quem é Paulo. A gente não, às vezes a gente ouve em roda de conversas de cristãos, quando eu chegar no céu eu quero perguntar isso para Paulo, quero perguntar isso para Pedro. Já pensou nós chegarmos lá e a gente não souber quem é Paulo, né? E alguém disser, aquele é Paulo, tá, mas e daí, quem é Paulo, o que Paulo fez? Nós não nos conhecermos, não saber quem é Paulo, não saber quem é Pedro, será muito estranho isso. Então, é óbvio que a Bíblia tem vários indicativos de que nós teremos lembrança, sim, nós teremos noção de quem nós somos, nós teremos noção dos personagens da Bíblia, porque eles também terão noção de quem eles serão, e a Bíblia deixa claro que será um estágio de existência sem sofrimento, sem dor, com alegria plena. Você poderá agradecer Jesus, louvar Jesus e viver em felicidade eterna e plena até o final dos seus dias. Coisas extraordinárias nós poderemos fazer nessa nova etapa da existência, coisas que a nossa mente humana limitada não consegue pontuar ou descrever, mas imagine ser algo extraordinário. Irmãos e irmãs, se mentes humanas como a que temos hoje, caídas, ainda enfrentando os efeitos do pecado, podem criar coisas tão extraordinárias para a humanidade. Às vezes a gente ouve falar de algumas invenções, de algumas coisas que as pessoas criam e a gente diz, uau, como um ser humano foi capaz de pensar nisso? Como um ser humano foi capaz de criar uma coisa dessas? Imagine a mente humana glorificada, livre dos efeitos do pecado. Esse ser humano glorificado e parecido com o Senhor Jesus Cristo, o que nós não poderemos criar, inventar, como será a vida no novo céu e na nova terra. Gente, será algo extraordinário, essa nova etapa da nossa existência.
Muitas coisas poderiam ser ditas, mas nós vamos encerrar por aqui esse nosso programa sobre a glorificação, porque, na verdade, o grande objetivo nosso com esse programa seria apenas mostrar essa última etapa do plano da redenção, que é a glorificação. Ela acontecerá. A salvação se conclui com essa etapa e será extraordinária. Então eu termino lembrando que a mídia às vezes nos bombardeia com notícias terríveis, com catástrofes, crimes, violência, corrupção, injustiça social, perseguição religiosa, e muita gente acaba vivendo desesperançada, sem expectativa de um futuro melhor. Mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos mostra que nós devemos caminhar com esperança. Cristo voltará, Jesus regressará a segunda vez e todo o sofrimento terminará. A salvação prestes a ser revelada no último tempo resolverá definitivamente todos os problemas que nos assolam no tempo presente. Então, glorifiquemos a Deus, vivamos com o nosso coração cheio de expectativa e de esperança, né? Porque tudo isso um dia será realidade, nós estaremos com o Senhor Jesus, seremos glorificados e a nossa salvação se concluirá definitivamente. Eu quero orar com você para a gente caminhar aqui para o final do nosso programa Texto e Contexto de hoje. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nós tivemos durante estas 10 semanas de conversar sobre a salvação, sobre o passo a passo de salvação, a hora dos salutes, meu Deus. Nós estamos falando de algo que aconteceu conosco. Todos os salvos que estão acompanhando esses programas, eles vivenciaram essas etapas e estão agora vivendo em santificação, perseverando, mesmo diante das suas lutas, das suas dificuldades, perseverando para te obedecer, Senhor, e um dia serão glorificados. Um dia a salvação se concluirá na vida deles. Se por um acaso falecerem antes do seu regresso, ressuscitarão transformados para viverem nessa nova habitação, vivendo essa nova etapa de comunhão contigo, Senhor Jesus. Então, preserva o nosso coração com esperança, meu Pai, mesmo diante das catástrofes, dificuldades, lutas do nosso tempo. Eu suplico, preserva o nosso coração com esperança, meu Deus. E se há alguém que está nos assistindo, que acompanhou esses programas e que ainda não se converteu a Ti, não fez profissão de fé, não respondeu positivamente ao chamado do Evangelho, meu Deus. Senhor Jesus, trabalhe no coração desse Teu filho e filha, dessa pessoa, Senhor, e ajuda a ele reconhecer o seu estado pecaminoso e abrace a Ti como Senhor e Salvador de sua vida. Eu suplico no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto. A partir da próxima semana nós estaremos numa nova temporada de programas. Vamos iniciar uma nova temporada e nós vamos conversar nos programas Texto e Contexto dessa próxima temporada sobre o livro do Apocalipse. Muita gente tem pedido, tem solicitado para a gente fazer uma série sobre o Apocalipse mesmo. Então nós decidimos iniciar essa jornada de estudo sobre o livro do Apocalipse. São 22 capítulos e nós vamos iniciar a partir da próxima semana essa jornada, essa viagem, esse mergulho no livro do Apocalipse. Nós teremos convidados aqui, como sempre, para nos ajudar nessas conversas, nessas discussões, e nós vamos iniciar essa caminhada, e desde já convido você a se programar para estar aqui na próxima semana e acompanhar essa nova temporada sobre o livro do Apocalipse. É isso, continue firme nos programas da TV Viva Promessa. Deus abençoe muito a sua vida e a sua família durante toda essa semana. Um grande abraço.